Senhoras e senhores, meninos e meninas, vocês estão ferrados, porque se você for uma senhora ou senhor, os ministros do Lula, talvez, ou o próprio Lula, talvez, não se sabe ainda, as investigações não foram concluídas, estão te roubando. Não vão cumprir. E se você for um menino ou menina, um menino ou menina ou menine, não sei se não sabemos, somos inclusivos, o Lula pode não estar te roubando agora, mas ele pode te roubar no futuro e você, voluntariamente, por não ter muita esperança no futuro, cede seu dinheiro para os tigrinhos e o XBets e estrelas bets da vida. Vai não! Por quê? Porque o país virou isso aí. É um conjunto de gente querendo te roubar explicitamente ou querendo implicitamente, né? Que é um roubo implícito, a nova modalidade de assalto. De assalto. Então eu vou pro pau, velho. A gente às vezes tá normal. Para de ser chato. A nossa indisciplina. Exato. Isso é um roubo, É um mas roubo, é um golpe. roubo golpe. direto na fonte. É golpe. Exatamente. É um roubo descontado na Roubo fonte. direto da fonte. De um lado, Roubo direto da fonte. a aposentadoria descontada, do outro é o Bolsa Família. Então, assim, o país está um caos. E nós vamos falar um pouco sobre isso para alegrar um pouco o domingo de vocês, né? Oh, que Muito maravilha. Ou para acabar um Tudo pouco. que eu Porque queria. esse negócio, o cara vai no culto, fica muito feliz, vai na missa, né? É. Então a gente tem que dar uma baixada no astral. Vamos voltar pra realidade. É. Vamos E pisar trouxemos na- aqui atrapalhar um pouco. velhos e um jovem, né, Isso. também, porque Eu a gente que precisa já de um jovem. perdi tudo no Tigrinho várias vezes, mas Isso. os russos continuam repondo meus fundos. É. Então, tudo Então- bem. Mas tudo bem, porque volta tudo pra lá, né? Seus Exato. fundos são russos? Os meus eu não sei, mas o do cara que faltou é. São de posse? Aliás, Vai hoje entregando. estamos sem o Vai Arthur entregando. Machado, né? Por motivos que a gente não sabe. Talvez Então, vagabundagem. Ou seja, eu sofri uma operação. Operação. Eu estava na cirurgia? mesa de cirurgia. Entre a Ao vida pai e a e ao morte, filho. faz 2 dias. Estou aqui, presente. Mas, né, Arthur Machado, não. Não. Sei o que lá. Ai, Você tá Pior que isso, eu tive uma começando a espinha no transição. nariz. Eu tive uma espinha. Tô aqui também. Ah, não, eu não vou falar sobre o que é a Transição? Não, eu só quero que a partir de agora me chamem de baronesa Shot. Você vê que é tal pai, tal filho, né? Shot, O Luigi sacou a teve um referência? período que ficou ausente porque fez a mesma cirurgia de né? De cortar. E agora você de tá... cortar o porque Bilal. é genético, né? É. Só que o Luigi, como todo boomer, né? Ele é muito mole. Aí ele ficou semanas longe. Muito mole. É. Não, É, boomer. boomer. Putz, nossa. Aí o Felipe não. Eu já Cortou, sou já geração voltou. X, Cortou, né? voltou. O que eu sou Não, geração já não É X? isso vi aí. jamais. Millennial, velho. Não, Muito milênio bom, não né? sei, não. Legal. Então fechou? Acabou o programa? isso. Acabou. bem. Boa O Brasil noite. acabou, eles Olha. mudaram de sexo. Bom, INSS, vamos então falar um pouco do que aconteceu, né? Vocês já devem saber, cada dia tem uma novidade, então pode ser que até domingo, hoje é quinta-feira, dia do trabalho, inclusive. estamos Legal. trabalhando. Estamos trabalhando no dia do trabalho. Quer dizer, exploração aqui. Né? E o INSS foi fraudado, né? Uma surpresa, porque é engraçado vir de um governo como o do Lula, uma Não, mas o coisa cara... assim, o Lupe, né? O responsável, um dos responsáveis, do R$1 pro Bolsonaro. Como assim? O careca do... Careca? bolsonarista. Careca de não sei o Do quê. INSS. Do INSS do R$1 pro Bolsonaro. Ô, editor, põe na tela aí, careca do Comprovado INSS. que a culpa é do Bolsonaro, porra. Não tem coisa. Agora vocês estão falando do Lula? Cara, É isso, se eu fosse o porra. careca do INSS, eu ia fazer a mesma coisa. Eu ia doar R$1 pro Bolsonaro. E aí quando começasse a falar que é o Luiz, eu falei, não. Imagina, eu doei pra campanha do Doei pra Bolsonaro. Mas é mais ou menos Mas, cara, isso. tá na CNN, tá no Metrópolis, deve estar na Globo, deve estar em toda... Cara, R$1. Os caras colocam isso como manchete. Como Então, mas doação. É muito estranho, né? É pela piada, né? Não é possível, velho. Não é. real. Não, pela, Eles a não manchete têm eu acho que não é humor, pela velho. piada, não. Eles não têm nenhum A humor. manchete eu não acho que é. Eu acho estranho o cara ter doado. Porque, assim. R$1. Faz 2, 3 anos. Quantos anos? 4 anos, 5 anos que o cara doou R$1. Ele pensou daqui a 5 anos se essa porra explodir. Porra, sabe? É muito estranha essa situação. Fala aí, R$1. Por que o cara doou? Ele deve ter esbarrado no botão, não sei. Como é que alguém doa R$1? O cara tava muito louco. Ele falou, mano, imagina que engraçado se eu doasse R$1 pro Bolsonaro. sei lá, cara. Ele doou. Você pode Essas coisas piada são do mais cara, mil simples, né? situações, né? Tem mil situações, o cara dá R$1. Agora, claro que está tudo sendo investigado, nós aqui, a gente, em dúbio pro réu, somos, né, a favor disso, porque agora vocês vão ver
que a imprensa vai começar a falar do processo legal, que você não pode acusar as pessoas assim, né? 8 de janeiro não, aí a pessoa passou o Mas batom ali é contra a democracia. Contra a democracia, né? o Roubar cara os tava velhinhos não é passeando. contra a Não, democracia. roubar Existe uma diferença muito grande entre você pegar um batom e passar numa estátua e você tirar o sustento de um velho que vai morrer. exatamente, Então, Passar assim, o batom é muito pior, mais muito grave. mais grave. Então tem isso, né? O processo legal agora finalmente vai voltar à tona, né? A gente não pode pode mais acusar falar. ninguém. Agora, é curioso, porque como você poderia imaginar que um partido como o PT, que tinha gente como o Zé Dirceu, Eu sou fã do o pró- Dirceu. legal. Fala mal dele. Aquele pessoal todo que fez, né, fez tantas amizades por aí com a Petrobras, Odebrecht, todas Pessoas muito bem pessoas bem relacionadas. Bem relacionados. Quem imaginaria que ia ter um JBS, escândalo Itaú. dessa magnitude, gente? Que absurdo. Não, e pessoas que, assim, acima de tudo, foram apoiadas pelos medalhões do mercado financeiro. Ah, O Armínio Fraga, que agora há pouco estava com medo. É. estou com medo do governo. Ah, tá com Vamos medinho congelar. agora. O que ele falou para que tem que Congelar o salário mínimo por 8 mínimo? anos para resolver o problema. Uhum. Mas o negócio É é... sempre corta na o salário conta do, mínimo, é sem sempre na salário. conta do pobre, né? ó, Que aí Nunca quando na resolve- conta desses Não. Quando o Lula teve lá, ganhou a eleição, tal, governo de transição, etc., nós aqui no Quinto Elemento, né, falamos assim, olha, ele tá botando em posições-chave aí, já na transição, gente que já foi envolvida com o Trambique, né, teve a questão do MAN, teve a própria questão do Gabas e não sei o quê. Então, eu falei, galera, foi o Arthur, inclusive, falou isso aí, ó, vai ser um governo de saque, De saque, de exatamente. saque e bater e correr, sabe? O cara bate e sai correndo. Né? Vão pilhar o negócio ali, colocar a agenda verde pra andar, não vai andar mais nada, esses caras vão brigar entre si e vai acabar. Agora, com esse monte de escândalo de corrupção, a gente já vê que o governo tá se despedaçando. Né? Tem gente, o pessoal do Centrão tá recusando o cargo, porque não quer se sujar, Cara, se isso foi envolvendo uma das com o coisas que Lula. a gente nunca não comentou em programas aqui, que a maioria das pessoas talvez saiba, mas teve um ministro, eu não sei se teve precedente na história de um cara ser convidado para ser ministro do governo. Acho que não. Se teve, não é recente. E ele simplesmente fala, não, peraí, tô vendo aí, não sei o quê, dá uma semana aí, e fala, não, eu prefiro não ir. Cara, um ministério é uma coisa cobiçada num nível tão Qualquer grande político, pra qualquer político. Tanto que ele serve de moeda de trampolim, troca. moeda né? de troca, Se eu esse exatamente. ministério, você me ajuda aqui. E os caras estão ponte pra Esse é o chegar. nível que chegou esse governo de toxicidade. É isso? Sim, Uma palavra? não, mas é. E os caras que estão lá dentro estão querendo sair. É isso assim, galera, tá queimando muito filme ficar aqui. É melhor ir embora. Então, assim, a coisa tá no nível. Porque cara, a mídia tá tentando fazer um trabalho. A mídia não, a Globo especificamente tá tentando fazer um Não, trabalho. Globo, CNN, Folha, não dá pra tirar essa... Eles estão tentando, mas é que eles estão fazendo um É que a esforço Globo, especial. a Globo ela realmente O tem que razão. tinha documentado que os outros escândalos de corrupção que apareceram, a Globo não falou de nenhum. E desse eles começaram a falar. Mas- Só que falando especificamente do Lupe. Isso é Né? impressionante. Para tentar, porque o Lula tá numa sinuca de bico que é o seguinte: primeiro, roubou os velhinhos, beleza. Beleza? Calma, hein? Senão depois vão falar, não foi o Lula, Exato. foi o governo Não, ali, tá na né? No sinuca de governo bico. dele. Né? Mas vamos chegar lá. Roubaram os velhinhos lá Senão no daqui a INSS. pouco vão falar quem é fake. Né? Ele nunca sabe de nada. Os piores escândalos de corrupção da história da humanidade acontecem no governo desse sujeito e ele nunca sabe de nada. Mas tudo bem. Mas Mas segue. Confia continua, muito assim. na... Então, cara, não pode ter um cara desse que tão, E tem- não, tão confia, confiável. Ele tem empatia, ele tem dificuldade Então, para não. demitir, segundo a Globo. verdade. Ele não cara. consegue. Tadinho. Tem essa dificuldade história é para ele sensacional. demitir, cara. Eu achei uma Essa das é boa, melhores. Então Ele é tem... tão bom. Como que ele vai demitir? Não, Então, ou tadinho. seja, não podemos... Ele é um trabalhador. Assim, a próxima campanha é a seguinte, não votem no Lula porque o Lula confia demais. Ele é fraco. Ele é tadinho. fraco, ele é muito suscetível. Então, botem um Exatamente. cara Coração com mais mole. firmeza. Coração, muito Um coração. cara coração muito mole, entendeu? Então e aí ele com esse coração mole dele, é aquelas pessoas todas, né, que já tinham sido pegas e etc, e denunciadas e investigadas, algumas até presas, ele trouxe de volta, né? E aí aconteceu o quê? Aconteceu o seguinte, dentro da turma que roubou os velhinhos, boa parte dos indicados, se não todos, foram indicados por um sujeito chamado Carlos Lupe, que é presidente do PDT. E o Lula tem um problema muito sério que é... O PT tem um problema muito sério, não um problema do Lula necessariamente, que a gente nem sabe se ele consegue outra eleição. É.
ele tem um problema sério que é o seguinte, se a esquerda está muito fragmentada e está sem força. Se ele dentro do PT, é a única pessoa que tem força popular, né, para disputar um cargo. Se você tem um outro nome à esquerda com o mínimo de apelo disputando com ele, Sim. fragmentou e Ou acabou seja, com o PT. se o PDT lança um candidato independente, lança o acabou Ciro, pro PT. sei lá. A esquerda vai ter problema. Então, o PT vai ter problema. Sim. Então, Então ele não pode romper E o Lupe, completamente. deixar claro que o Lupe é do PDT. PDC, Sim, né? não, é presidente É do presidente PDT. do PDT. Isso. Ou E seja, não- o Lula demitiu o cara, ele pode, pode lá na perder frente uma- exato. fragmentar. Tanto é que a Glaze tá tentando segurar a onda. A Glaze tá, não, veja bem. Enquanto não tiver nada contra o Lupe, nós não podemos demiti-lo. Tem que ir com calma. E a Globo, por um outro lado, tá fazendo um esforço Pro Lupe de se demitir. malhar o Lupe e falar, olha, o Lupe está desgastando o governo, o Lupe isso, o Lupe Pro aquilo. Lupe mesmo se demitir. Ou pra ele se Ou demitir, o Lula falar ou que pra não tem achar jeito. uma- fala, ou putz, olha, eu pro Lula ter tentei- um álibi, assim, falar, pô, Lupe, eu tentei, mas tá difícil, vai ser um Você problema. vê, Nós vamos perder a democracia está em perigo, Lupe, você tem que ser demitido. É. E aí, qual que é o negócio? Só que dos 5 caras que são os principais envolvidos ali, 4, todos foram indicados pelo Lupe, mas 4 já estavam em gestões anteriores do PT, a maioria deles tem ligação com o Gabas, inclusive. Tem um lá que estava no Dilma 1, tem um que estava no Lula 1, outro que estava no Dilma 2, e o quinto, que era um cara que estava no INSS no governo Bolsonaro, estava dentro do núcleo liberal e foi indicado por um ex-ministro por um ex-secretário da Dilma. Então, assim, são todas É a pessoas. turma, é a que mesma turma. ou é da turma ou é amigo da turma. Então, mas entendeu? aí vamos falar de narrativa agora, né? Porque a narrativa que eles tentaram emplacar, e eu acho que não estão conseguindo, não sei se até domingo isso muda, mas começou no governo Bolsonaro, né? Tipo, tentaram Sim. fazer essa. Começa no Aí- Temer, né? Antes até. Sim, mas... Mas o salto que Não, deu... mas então, você Os tem O lá... salto que deu foi no Lula, É errado na em qualquer verdade. circunstância, mas Sim. assim, você tá lá na faixa dos 500 bilhões? Milhões, tá nos 500 milhões. Primeiro ano de governo Lula, salta para Pra 1 2 bilhão, bi, um no segundo salta para 2.900. Não, mas independente disso, a questão é que a narrativa tá errada de qualquer forma, porque teria começado no governo Temer, não no Bolsonaro. exatamente, não foi no Eles Bolsonaro. precisam encaixar o Bolsonaro. Isso é que eu acho que a gente tem que deixar claro, não que as pessoas já não saibam disso, mas assim, é explícito que o Bolsonaro é um problema pro sistema, porque, cara, ou você fala que começou no Temer, ou você fala que começou no Lula. Falar que começou no Bolsonaro, sendo que acho que no 18º dia de governo, se eu não me engano, eu vi. Ele tentou passar uma Ele lei. tentou passar uma lei que ia dificultar esse tipo de golpe, né? Sim, Exatamente. Então, o golpe é um desconto sem autorização que se dá por meio de assinatura falsa, um negócio todo lá. O cara era trabalhador na categoria, ele é automaticamente ligado a um sindicato e o sindicato desconta uma quantia da aposentadoria dele, é uma coisa assim. Isso. Pra coibir isso aí, o cara tem que verificar de 3 em 3 anos a autorização do idoso, do aposentado. Pra coibir isso aí, o Bolsonaro queria diminuir pra 1 ano. Então todo ano ia ter que ter verificação, ia ser muito mais difícil o negócio se estender tanto tempo assim. E parece que eles derrubaram, inclusive, os 3 anos, né? Não sei, né? Não, derrubaram pelo tudo. que eu entendi, Derrubaram tudo, né? inclusive, Não tem, não tem nem mais esses... Não tem indicação nenhuma. Nem o assim, bianual. nem o trienal. Acabou. Trienal. 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 Então, trienal. e aí a treta todo mundo ali parece que já sabia. Teve várias entrevistas do Lupe, inclusive, falando, a gente sempre, não vamos fingir. Nós sempre soubemos. Mas é que é difícil assim investigar, né, tal, que negócio, né, que demora tempo, não sei o quê. E estão inventando todo tipo de maracutaia, de desculpa pra, primeiro, limpar a barra do governo, e segundo, cara, tentar diminuir o problema, né? Então, e impedir, por exemplo, a CPI. A desculpa mais recente não, veja, se nós fizermos uma CPI, a gente vai atrapalhar a investigação da PF. Então não pode ter CPI. Então, muito louco. A PF que, bom, é só ver o histórico aí dos últimos 2 anos, o tipo de investigação que eles estão produzindo. Mas, inclusive, quem tem feito um trabalho muito bom de documentar esse negócio todo é o Kim Paim. Se vocês forem lá no programa do Kim, do dia 30 e ou do dia 1, tem bastante coisa lá. Ele pegou lá uma thread de Twitter Faz um histórico... e foi linkando tudo. Mas o ponto todo pra gente não se perder nessas minúcias, que é de ficar aqui... Claro. O PT, não sei o quê. É que é o seguinte, esse não foi o primeiro escândalo. Não é o único.
E não será o último. Não será o último. E desse governo mesmo, desde o começo tá aparecendo coisa esquisita, entendeu? Então, é muito difícil você olhar pra isso e falar, não, são coincidências. Não, cara, é difícil ter toda essa benevolência, essa caridade com o PT essa altura do campeonato. Coisa que não tem quando O Bolsonaro, não, qualquer pessoa ligada ao Bolsonaro, não é nem só ele. Sim. Qualquer pessoa que não reze da cartilha, né? Não, você tem alguns escândalos, por exemplo, que em circunstâncias normais, com pessoas normais trabalhando na imprensa, não teriam como se sustentar. O caso do Felipe Martins é um deles. Pois é. Entendeu? O cara tá preso sob uma alegação de um vagabundo. Foi um vagabundo de um É a jornalista. imprensa, Um exatamente. lixo de jornalista. Guilherme Amado. Um lixo, não vou citar nome, não sei pode se eu tenho. citar. Pode citar? Pode citar? Guilherme Amado. Sim, tá lá, é público. Mas é um lixo. Tá bom. Eu tô falando que ele é um lixo. Sim, tudo um bem. lixo. É um mau jornalista que deu uma notícia dizendo que o cara tinha saído, não tinha saído e E serviu até de... hoje o cara tá... E o cara tá... Ele não tá preso, mas tá com tornozeleira tornozeleira e eletrônica. tá correndo o risco de ir em cana de novo. Então, assim, cara, não dá pra levar isso a sério. O fato das moças lá do 8 de janeiro, enfim, esse tipo de coisa. Então, cara, você tá na mão de um grupo de poder que, assim, eles estão apertando cada vez mais, apostando num tipo de decisão social que eu acho que vai ser um tiro no pé. Eu também. E tá muito descarado, cada vez mais Cada descarado. vez mais né? descarado. Não, Quer dizer, fica tão na cara o troço, entendeu? Sim, E todo mundo tá vendo. Também Não tem é uma coisas coisa urgentes. Mais ou menos. Tem coisas não, claro, urgentes. tem Poxa, coisas... Tem. O ovo tá R$25 ali. Exato. Tá mais de R$1 Exato. o ovo. O ovo individual, né? Então, assim... O azeite custa o preço de um Swarovski. Não, até o óleo carro. de soja tá caro. Olha, Tipo, só tudo. tá tudo caro, as pessoas não conseguem comer Itens direito. básicos. Março foi o mês em que... esse foi o pior março desde a pandemia, né, em questão de geração de emprego. De emprego, O país está numa situação complicada. Cara, ao mesmo tempo que a Débora, que pintou a estátua com batom, tá presa, tem um monte de fugitivo da saidinha que tá Isso, solto. exato. Mais da metade da população tem medo de sair de casa, essa questão da segurança pública que a gente tá falando aqui. Então a gente tá... Cara, tem problemas urgentes. O negócio é o seguinte, esses problemas urgentes não há plano para resolver dentro desse governo. O que se tem é puxadinho feito com ONG, financiamento de ongueiro, Isso. né, restrição da produtividade para favorecer a agenda ambiental e tentar trazer dinheiro de fora, que é de onde vem o dinheiro do governo, que a agenda ambiental traz essa injeção de capital, já que não tem produção, né? Taxar a produção existente no máximo possível, Isso. num nível em que sufoca a produção. E acho que, Isso aí, sufocando a produção. exatamente, aumenta a arrecadação. E assim, arrecada. E é mais arrecadação e corte, que é uma coisa surpreendente. Então eles arrecadam mais e cortam gasto. Então, e roubam mais, é o que tudo indica. De fato, você tem uma galera dentro do governo se movimentando e gastando muita energia com questões, por exemplo, e na mídia, com questões que são, olha, a gente precisa ter certeza que os bolsonaristas vão ser considerados golpistas e destruidores da democracia. Nós temos que ter certeza que o Lula será tratado como um herói que salvou o país junto com o judiciário e etc. Tá dando certo. Enquanto eles estão fazendo isso, as pessoas de verdade estão sofrendo. E parece que pouca gente tá ligando. E aí, cara, sofrendo, a gente tem que lembrar, o BPC foi cortado. Teve um monte de corte no BPC. Ao mesmo tempo que teve os cortes no BPC, descobriram um escândalo. Que era o BPC para Venezuela, né? Exato. Exatamente. Então, assim, Falamos sobre isso. ao mesmo tempo que isso está acontecendo, o velhinho que, olha, a aposentadoria no Brasil já não é boa. Provavelmente a nossa geração, a minha geração, com certeza não vai se aposentar. A minha... Tem uma crise previdenciária danada. E os que estão aposentados agora e que dependem da aposentadoria, que já não é muita, Ainda Estão sendo roubados. estão sendo roubados. Por meio dos sindicatos, que é uma coisa que são níveis de ironia, né, que são... Mas não é só para aposentado, não, isso é para trabalhar também. Eu recebi, inclusive, um cara que me mandou inbox falando, cara, na folha da minha esposa veio também um desconto de sindicato. Aí ela foi questionar lá no RH com todo mundo. Não é porque assim, vocês têm que avisar. Porque voltou, lembra que o Bolsonaro tinha cortado essa coisa o imposto do sindical sindicato Bolsonaro, enfim, O sindical. o imposto sindical, o governo.
Aí voltou e não avisa ninguém, então você não sabe que vai descontar, você não tem nem... Deve ter tido uma notinha no diário oficial ali, que ninguém exatamente, lê. mas assim... E vou falar... E aí ela falou, mas você não avisou agora, esse não tem como voltar, agora você tem que fazer uma partir de carta agora, pra pedir. É uma carta porque hoje em dia a gente não tem outros meios para se comunicar. Uma carta é sempre... Não poderia uma carta mandar em 4 vias. Mas isso é o que aplicativo. É o que a gente está falando desde 2022. O PT tem uma máquina enorme, que é a máquina de propaganda e geração de narrativa. Sim. Para essa máquina funcionar, ela precisa de dinheiro. O dinheiro, em boa parte, vem através dos sindicatos. Sim. E vem através desses esquemas. Sabe para onde vai o dinheiro da bosta do sindicato? Ó, por um exemplo, a Sindipetro, que é o sindicato dos petroleiros, estava patrocinando o Ian Neves, estava patrocinando o Gaiofato, e estava patrocinando aquele japonês afeminado lá, Normose, Kenji não sei quem, enfim. Tava patrocinando esse cara. E esses caras ficam na internet fazendo propaganda... comunista mesmo, assim, quase... comunista mesmo, tipo, E aí nem é. Eu acho muito bom. Nem é nóia. Porque você fala, caraca, o Ian Neves, você já viu o Ian Neves? Mas ele convence molecadinha. Não, eu sei, eu tô Ele dizendo assim, forma mas base. olha, a molecadinha tem que ser convencida. Eu sou totalmente favorável. Porque assim, não é possível que até os 14 anos você já não tenha superado aquilo. Quanto mais cedo você for levado a isso, mais cedo Mais você rápido desapega. você supera. Você supera. Porque às vezes, a gente teve uma geração, infelizmente, de caras bons, de bons propagandistas, né? Que a gente tava falando outro dia do Alberto Dines. Sim. Que são caras... Convenciam melhor. né? Eram bons no que faziam, entendeu? Então você demorava um tempo para se desapegar desse tipo de ideologia. Então, Ian Neves, você olha pra cara do Ian Neves, imagina esse cara fazendo a revolução, bicho. Dizem que ele era muito bom no ioiô. No ioiô. É verdade. ele Ele era meio campeão de ioô, cara. campeão de ioô. Eu descobri por que o cara não seguiu essa sua vocação, meu amigo. Imagina Lenin. Mas, cara, Ioiô. Falando assim, Lenin cara, fala, o comunismo vai ser salvo a por um revolução está na mão de um cara que era campeão de ioiô. eu vou... Ele não era é nem- coitado, não é nem velho. um negócio... Ele era Olha, bom. o meu negócio não é nem o comunismo. Mas tá Coitado. óbvio que comunismo é condenado. Sou católico, não pode ser comunista. Excomunhão automática não é mais não, mas não pode. Não precisa explicar. Enfim, o ponto é assim, é que esses ainda são comunistas de baixíssima qualidade. Exato. É um propagandista que o que eu acho mais deprimente é que não é que ele tá fazendo propaganda comunista, ele tá emburrecendo a molecada. Eu acho mais deprimente ele tá conseguindo convencer gente. Exato. Isso, sem sacanagem, porque pra mim todo esse... Eu fui convencido pela Xuxa na infância. a gente... Não, mas ali tinha Super um Xuxa apelo contra visual, o Baixo né? Astral. Tinha um apelo visual, é o O Ian caso do Neves, Ian Neves porra. É verdade. O Ian a Neves gente- e a Laura Sabino, já viu a Laura Sabino? Enfim. Não, gostosinho? Não. A Xuxa tem apelo visual. Márcia Tibu. Aliás, Era melhor no começo. Nunca, Não, nunca, foi. nunca, imagina. Na época do café É que filosófico. Você é um pervertido, mas não... Porque Procure nunca, ela na aquilo- época do café filosófico. Sempre Você tá de má foi. vontade. Depois que ela começou com os barbitúricos, a tarja preta, toda mulher, você pega as jornalistas da Globo, pega o passado delas, assim, tirando a Natuzaneri, que fizeram um trabalho invertido. Ela melhorou bastante, Mas, cara, entra os barbitúricos, elas têm Vai tudo uma feia, cara de que assim, você olha aquela Andréa Sadi, na verdade o governo... ele ela é tá tão tentando bonita, né? mas, cara, com aquela... Casada com o Rizek e trabalhando na Globo, não tem chance da pessoa ser feliz, coitada. mas o que eu acho impressionante é como essas pessoas, como as pessoas emburreceram em geral, assim, e é um emburrecimento, assim como o empobrecimento programado, é um emburrecimento programado. As pessoas estão mais burras. Esse tipo de apelo, por exemplo, do Tigrinho, a gente ainda não fez o link, porque esse programa a gente quer falar do INSS, que são os velhinhos, e dos jovens que tem um apelo no BET, que a gente até falou com a Ana Maria quando veio aqui falar sobre educação, que tem aluno de 12, 13 anos que pega o dinheiro do pé de meia para investir no BET. Então, assim, você está emburrecendo mesmo, não só na educação, como em todos os instintos mais primários, é sexo, é jogo e não sei o quê. Ao mesmo tempo que aí vem, o cara entra no YouTube, tá o Ian Neves falando, ele vai ser convencido. Ele não tem nada, ele não tem nenhuma base de nada, não tem comida direito para ter massa cinzenta, ele não tem nenhuma cultura, nada, tudo é baixo. Então, aí entra um link que é o seguinte. É um sanduíche de... Eu acho que, enfim, mas vai, uma tese eu não sei se, por exemplo, eu não sei se junta, o cara tá no Tigrinho vendo o Ian Neves, eu acho que são tipos diferentes. O cara do Tigrinho vem de outro lugar. Exato. E a gente vai... O cara do Tigrinho acho que é mais uma classe mais baixa, que nem, cara, nem
presta Nem chega atenção até o Ian nesse tipo de Neves, coisa. O Ian Neves é essa juventudezinha Classe pior. média, classe né? de É pior. média, O cara- que é pior. É O pior, cara que tá pior falando, nível. o cara que tá falando em investir no Tigrinho, isso é um vocabulário muito específico. É. O cara do investir tá acompanhando o Finwit de pobre. Uhum. Entendeu? Que o Finwit é o cara que faz conteúdo do mercado financeiro. O Finwit de pobre é aquele cara que fala: meu amigo, eu vou te ensinar a ficar milionário. Isso. Não. Você vai cortar gasto do teu papel higiênico, do teu macarrão, tu vai comprar tudo pior, não sei o quê. Aí você vai pegar esses R$ 5 que sobra aqui e botar aqui no CDB do coisa aqui, que a corretora vai ganhar uma grana aqui com você, o banco também, e aí você vai ficar milionário com essa aplicação. O cara que tá falando em investimento, e às vezes nem é esse, né? É o pior, porque no meio dessa onda de Finwit liberal, etc., que são pessoas que literalmente estimulam você a não ter nada para deixar o seu dinheiro com o banco e ter mais dinheiro. Você relegue a compra de propriedades para multiplicar o seu dinheiro. Esses caras, eles têm um submundo abaixo deles que é muito pior que eles. Esses já são discutíveis o papel dessas pessoas. Mas pelo menos ele ensina o cara a poupar o dinheiro dele. Segurar um pouco do dinheiro. Tem um outro abaixo, que é o cara que se traveste de Finwit para oferecer esquemas de enriquecimento fácil. Então é o cara da opção binária, é o cara do compre meu grupo de sinais, e esses são os caras envolvidos no negócio do Tigrinho. Que são, o cara tem a Bet. Aí ele fala, então, você pode entrar na Bet, mas se você comprar o meu curso, eu vou te ensinar A ganhar dinheiro na Bet. eu vou dizer qual é o horário em que o algoritmo da Bet está pagando. E aí você vai entrar nesse horário, apostar no jogo na hora certa e vai lucrar. Ou seja, é picaretagem em cima de picaretagem. O cara já da Bet já é o picareta. Aí vem o picareta do picareta ensinando como ganhar com a Bet. Aí o picareta do picareta vai... Não, e aí é pior, porque tem, abaixo desses caras tem os outros, tem os funkeiros, que, cara, o tanto de... Não é novidade pra ninguém, que provavelmente muito do dinheiro que foi injetado no funk é lavagem do tráfico de drogas, né? Não é nenhum mistério, né? Até porque imagina você ter um ambiente assim, um fictício. Super família. Não, imagina você tem um pedaço de uma cidade assim. Por algum motivo, a segurança ali é feita por uma facção. Imagina aí que isso exista. Em algum país fingir, fictício. No Minecraft, imagina você tá lá no Minecraft, aí você tem um pedaço que a facção tomou. Aí naquele pedaço ali, que o cara não pode abrir uma loja sem falar com o dono da facção, nego monta ali não só um estúdio, como um baile barulhento pra cacete. E você tem que falar com a facção pra abrir uma lojinha, entendeu? Então aí o cara monta um baile barulhento pra cacete, todo mundo vai lá e gasta dinheiro. Será que isso aí tem alguma ligação com a facção? Não sei. Mas enfim, vários influenciadores do funk estão envolvidos em esquemas de fraude com um tigrinho e bets dessas que também não são regulamentadas. Não me surpreenderia, olha, dado o fato de que o PCC tem banco, que ele tem uma bet também. Sim, provavelmente. Eu Então- não sei, viu, sabe por quê? Quer dizer, provavelmente, né? Porque tudo... Mas os caras estão tão profissionalizados e os negócios legais estão tão fáceis para eles chegarem, por exemplo, o posto de gasolina, Sim. que eu não sei se o cara vai arriscar e eu acho que talvez sejam até dois grupos Sim. separados que estão... fica você Mas aí, o ponto eu é, fico aí. esse pessoal Mas do funk, que é o só, pessoal só que, tô viajando aqui, não tenho nenhum andado para isso. Mas que produz uma cultura lixo, que é uma cultura que estimula as partes mais baixas do ser humano, né, as paixões, não sei o que, impulso sexual, etc, etc, etc. E a criminalidade, inclusive, uma também. coisa alimenta a outra. Assim. Esses caras promovem, e que tem uma cultura de ostentação, Sim, tem isso também. esses caras que são... Às vezes o trabalho do cara é fazer música sobre ser criminoso e aparentar ser rico. Esse é o trabalho dele. Sim. Isso. É esse cara que é visto como exemplo de sucesso, é o cara que tava aqui na quebrada que nem eu e que cresceu aqui. Esse cara começa a fazer propaganda do Tigrinho. Sim. Isso é cruel para um cacete. Porque esse cara... Primeiro, o jovem já tá com o imaginário todo com horizonte de consciência Distorcido. limitado. Isso. Ele olha pra esse cara como exemplo de sucesso. E esse cara promove o Tigrinho pra ele, entendeu? Essa é que é a bosta, velho. Cara, tem influenciador. Teve uma geração do YouTube que foi engraçada. Que é... Você teve... No YouTube Brasil, você teve a primeira geração, que foi o PC Siqueira e Felipe Neto. E gente parecida. Que eram pessoas da classe média paulistana, normalmente. Ou carioca. Que era aquele cara que teve acesso à câmera digital e não Antes sei de o todo quê. mundo, eu ia falar isso. E aí ele começou a gravar e ele fez sucesso. Aí você teve o pessoal do videogame, que veio logo depois deles, que também ganhou uma baita grana.
A grana que o Monark tinha pra ficar coisando em projeto veio disso aí. Que era a geração do Monark, e do BRKC Edu, etc., desses caras. Geração da Nilce e do Leon, que são propagandistas também, que entraram nessa onda junto com o Felipe Neto. Esses caras normalmente são todos ligados a essas grandes corporações, essas ONGs bonitinhas, etc. Dessas primeiras gerações. Sim. Que também era um pessoal meio classe média alta, que tinha acesso a hardware para rodar jogo e gravar, que era uma parada pesada, era impossível de fazer praticamente. Aí teve essa geração. Aí você passou um tempo, teve uma geração que o cara que ele pegou o smartphone mais barato, que ele já conseguia gravar, e aí veio uma explosão de influenciadores da periferia. Sim. Dentre esses está o Júlio Cocielo, por exemplo, tem vários caras desses. Dentre esses caras, tem gente, tipo umas meninas assim, eu não vou nem falar nome aqui que vai dar bosta. Não, o nome das meninas falou um monte de Que nome entraram, não, é que aí Discriminação, que tem treta. Que entraram no funk. A menina virou, tipo, ela investiu em botar um silicone, aparecer em clipe de funkeiro e andar com funkeiro. Aí você vai ver os stories da menina, é só story mostrando o dinheiro e os peitos. E de repente ela promove o tigrinho. Entendeu? Então, esses caras que são influenciadores que cresceram no meio da periferia foram cooptados pelos esquemas já pra jogar a galera que já tá que já não tem dinheiro, cara, desculpa ter o palavrão, mas que não consegue comprar comida, que tá dependendo de benefício do governo. E aí esse cara que foi escravizado pelo governo, que foi feito dependente do governo por meio do assistencialismo, do pobrismo, que não né? exato, um assistencialismo bom, é um assistencialismo que não tira o cara da miséria, pegou esse cara e jogou nas bets. É isso aí. Então assim, é meio que pegar o dinheiro de volta. A gente dá o dinheiro de graça e pega o dinheiro de volta ainda. Nem aquele dinheiro você vai colocar na economia. E é uma loucura porque você está descrevendo, e eu volto para aquela minha tese que você também falou no seu vídeo lá acho que era sobre o Frei Gilson, né? Dos dois Brasis, né? Tipo, existe esse Brasil que é enorme, da periferia, do cara que... Porque isso também tem a ver com um pouco de falta de horizonte mesmo. Sim. O cara não tem esperança do que, vou me divertir antes de morrer, que é só isso. O cara não tem fé, o cara não tem esperança, não vê futuro. O que eu vou fazer? Pensa bem, se coloca no lugar do cara. E não é nem raciocinado isso. Não é porque o cara é pior do que a gente, não é ou do que qualquer pessoa. O cara simplesmente não tem horizonte. Aí ele fala, eu vou me divertir, vou jogar, tentar ganhar um dinheirinho, comer um monte de mulher. Beleza, e tomar droga. Enquanto isso... Lá nas altas esferas tem os caras da mídia, da Globo News e os banqueiros que vivem num universo completamente alheio à realidade de qualquer pessoa também, que o cara não faz ideia, também não tem a imaginação de ver o que é a vida desse cara e como ele pensa, como é que é a cabeça dele. E no meio desse sanduíche aí, e aí também tem a classe política nessa turma aí. No meio desse sanduíche tem um Brasil imenso que está aumentando o cristianismo, a igreja evangélica. Então, esse é o ponto que eu acho que é assim, essa sua... São dois Brasis. Mas esses Brasis, eles estão misturados. O bom é isso. Eles compartilham e é bom. o mesmo... Por quê? Porque aí você tem dois pontos. Você tem, sobretudo na periferia, você tem essa galera que está entrando nessa vida absolutamente dissoluta, hedonista, não sei o quê. E o jovem ele é muito influenciável, ele é muito... só que assim, chega um momento na vida dele, todo jovem, adolescente, 18 anos, vai passar por uma crise. A gente passa crise a vida inteira. E aí ele tá olhando pro lado, pro vizinho, que tá levando uma vida, tá indo pra igreja, tá namorando. Uma vida organizada. Ele tá começando a ter... Sim. Ele olha e fala, porra, eu acho que eu tô no lugar errado. Porque, cara, por mais que tenha, isso tem uma questão de alma. Você não consegue, por mais cedo que você caia nisso, você tem aquele fio que Deus colocou na gente, que é uma de tentativa de se ligar para cima, de olhar para cima. Exatamente. Enquanto a gente tá com o dedo assim, né? Porque a ideia de Deus tá com o dedo e o Adão não tá chegando. Mas então, esses mundos, eles trocam o tempo inteiro as experiências. Não, é por isso que tem que rezar por essas pessoas. Sim, que é o seguinte, exato, cara, mas eu acho que... ao mesmo tempo que ele pode... Desculpa. Ao mesmo tempo que ele pode olhar para o bom exemplo e enxergar como um bom exemplo, ele pode ser o caranguejo no balde, entendeu? Ele pode ter inveja, porque é uma coisa muito estimulada na cultura brasileira também. Sim, mas a inveja não cai. Aí, você me desculpa. Porque assim, o cara não é rico, ele não está olhando para um cara rico. A inveja, no caso, tudo bem, ele pode estar...
invejando que o cara tá levando uma vida mais ordenada que a dele. Isso pode ser, ele pode tentar fazer isso. Mas é aquela coisa, quando você tá no cristianismo, dentro de enfim, você tem você pode se ferrar tragicamente, porque a periferia tem muito dessas coisas. O cara vai lá e te mata por inveja. Shakespeare também. Isso tinha teve em qualquer época, mas isso não está ao nosso alcance. O que eu acho é isso. Nunca a igreja esteve o avivamento é impressionante, é assustador. As igrejas evangélicas, o catolicismo, na semana passada eu fui na crisma do Paulo. Cara, a igreja estava assim, abarrotada, não assim. tinha... eram mais 100 pessoas para fazer a crisma, entendeu? Faz 6 anos. Gente com 60 anos fazendo batismo, entendeu? Pô, então assim, tem algo acontecendo que é algo espiritual. E eu acho que né? A gente sempre fala disso, que a guerra é mais espiritual até do que física. Então esses mundos, eles vão se misturando, e eu acho que assim, aí é uma pura... Por achismo. Achismo e esperança, né? De que o toque caia no cara que está embaixo, né? Ele suba. Não, isso acontece. Não acontece. Mas isso foi muito bem colocado. O ponto todo é que isso está acontecendo, tem um reavivamento, tem esperança. Só que essa esperança apesar de um projeto material que conspira. Não. Tanto é que a mídia, a mesma mídia que destruiu, achincalhou lá o governo anterior e bateu na direita, todo mundo fascista, que botou gente aqui que na se preocupa CPI. com o crescimento do cristianismo também, né? Que vive falando esses caras que fizeram isso, que destruíram a economia e destruíram a vida das pessoas para salvar a democracia, essas são as mesmas pessoas que se escandalizaram e fizeram uma campanha de destruição de reputação contra o Frei Gilson quando ele botou 1 milhão de pessoas para rezar o rosário. Exato. São as mesmas pessoas que quando qualquer pastor faz qualquer coisa minimamente bem sucedida, vão encher o saco do pastor. Então assim... Sim, é como um tal de Otávio Guedes ou André Trigueiro, um dos dois, que chegou na Globo News e disse, porque agora a Conselho Nacional de Medicina proibiu você colocar estimulador de puberdade lá, bloqueador de puberdade, menores de 18 anos. O cara disse textualmente que isso era um atraso. Era um atraso. Sim. Acho que foi o Trigueiro. Isso é um atraso, você proibir que dê bloqueio. Então, assim, tá tudo dentro desse projeto. Só que esse projeto é muito mal feito, por sorte nossa, por gente muito sem graça. Por gente muito sem... sem graça no sentido mais amplo da palavra. Sentido... e no sentido mais baixo também. Sem a graça sem gracinha, e sem graça. Né? Sem gracinha. Sem gracinha então, e sem cara, graçona. É complicado. Agora, a máquina é gigantesca e a máquina leva muita gente. Agora tem dentro desse... Nessa coisa da inveja que a gente tá falando, porque a gente tava falando dessa visão, né? O cara tá lá, tá vendo o cara se dar bem na periferia e vai querer também cair. Ou ele pode querer subir, ou pode querer cair, né? Agora, a gente tem que lembrar também que o cara que tá nessa vida, nem sempre ele é bem sucedido em termos materiais. O cara que tá na vida ferrada lá. Drogas, mulheres, não sei o quê. Não, a grande maioria, o cara de longe, o cara que tem uma visão mais ou menos saudável do mundo, o cara de longe tá vendo a merda. O que chega, o funkeiro, que ganha milhões, não sei o quê, é exceção. O problema é que com a internet, essas coisas, realmente chega em muita gente, né? Parece, mas na verdade, se o cara olha para o lado 10 minutos e vê a quantidade de gente que perdeu a vida, a gente vê aqui a moça que trabalha aqui com a gente, descrevendo o que é aquele zumbilândia que tem ali de pessoas com K9, outro que vive de Bolsa Família, tem filho para poder ganhar mais bolsa, gente, assim, é real, é coisa que a gente ouve aqui na cozinha. Não é um negócio que está distante, tese de mestrado. Então, assim, eu acho que também isso, os caras acham que o plano é perfeito, é que nem o Cebolinha com a Mônica. O cara acha que o plano é perfeito, até chegar a tomar uma colhada. A merda é que... E é bonito, só continuando nesse, né, no caso nesse exemplo, e você vê, e é isso que eu tô falando, cara, aí você vê o exemplo dela, né? O que ela leva pra, né, às vezes ela tá sempre pedindo, né, pra gente ajudar nas campanhas que ela faz e tal. Cara, aí você toma rosto, você vê as crianças, cara, ela botou as fotos, e fala, caraca, bicho.
É um crime tão absurdo você destruir o futuro dessas pessoas, Sim. cara. Que, olha, tem que ter Deus só pra punir essas pessoas. Que horror, né? Não, porque Mas, a porra, gente cara, clama, a nossa alma pede justiça. Porque você olha e fala, né? cara, é Não um tem crime como, cara. absurdo, assim, cara. Você tem que dar tudo pra essas crianças. Então você não tá retirar. ferrando essas Exato. crianças e os E os velhinhos. velhinhos. cara. O Os velhinho mais ainda é pior, né? O vulneráveis, velhinho ainda é né? pior, porque, cara, não tem mais Sim, saída. também é outro vulnerável, né? Quer Exato. dizer, A criança, tudo- mal ou bem, eu sei que Pode ter um futuro. ela ainda tem uma chance, uma pequena chance. O velhinho não tem nenhuma. E os caras estão arrancando dinheiro na cara. Eu vi um caso de uma senhora, um depoimento Eu não sei dela. porque que a gente ainda não entrou em convulsão social. Realmente esse não, povo é também muito, estranho. muito... É estranho isso. É muito calmo. Eu vi um caso de uma senhora que ela ganha, assim, tipo, de aposentadoria R$ 2.500. E aí estavam tomando dela 85 paus indevidos. Né? Cara, 85 isso conto, faz bicho. mais de 2 anos que ela foi Jesus. reclamar. E até... Meu, você imagina que... e tem um detalhe. Ela tem câncer e precisa tomar remédios caríssimos, que o SUS não cobre, né? Nem o tratamento. Ou seja, ela está sendo tungada, bicho, de tudo quanto é canto. E essa sensação, né, do Brasil, Cara, de você estar... É muito revoltante, bicho. Assim, Nossa, a não, gente enfim, tenta é. ficar blasé, né? É, Tenta. Mas não dá, bicho. É muita escrotidão. Isso muita é escrotidão. um caso. Você imagina isso Porra, multiplicado. E é Os projeto. milhões de E é um pessoas. projeto que ele não 6 termina com a queda da esquerda. Porque você tem do outro lado o seguinte, por isso que eu citei os Finwich. Termina com a queda do materialismo. Sim, pelo menos esse projeto. Tem um outro ruim que também tem depois que cai o materialismo. Mas Mas aí, cara... Aham. Mas o ponto é, do outro lado você tem também, olha, quando tem quebradeira, não é ruim pra economia? Não é ruim. O banqueiro fica preocupado? Fica, né? Então até os caras estão falando, não, eu não tenho onde colocar meu dinheiro para ter mais 20% de lucro. Exato. Não, o Brasil não tá valendo risco. É não sei banqueiro o quê. chorando. Banqueiro chorando. Imagina. Mas ao mesmo tempo que o banqueiro tá chorando, é o seguinte, tá todo mundo quebrando. Quando todo mundo quebra, o que acontece? Vai tudo pro Você que tinha dinheiro sobrando e que guardou em alguma coisa que retém valor, como ouro, por exemplo, esse tipo de coisa, tinha dinheiro fora do país, você olha aquilo tudo quebrando e compra tudo. Então tem sim. consolidação. Tempo de crise é tempo de consolidação. E a consolidação gera lucros absurdos depois, porque você comprou um monte de coisa a preço de banana. Concentração de poder e renda. Sim, mas Então assim... Mas... Cada vez mais a propriedade e os meios de produção, os recursos materiais vão se concentrando na mão de banqueiros. Hoje em dia, teve até um vídeo que nós fizemos aqui do O Paraíso dos Banqueiros, que é o Felipe que gravou. Terá programa também, né? Eu gravei, mas quem escreveu foi o Daniel, tá? Então, banqueiros, me deem crédito. Eu continuo, eu gosto de vocês, tá? Não corta Eles não te dão crédito. Eles de já não me qualquer dão modo, crédito faz tempo. Então, assim, nesse esquema, acontece o seguinte, o pessoal é empobrecido, só que a economia tem que rodar. Então, o que acontece? Olha, você começa a criar subsídio de crédito. O subsídio de crédito foi a estratégia do governo Lula no Lula 1. Sim, Que é o que deu aquele boom, ao invés capa da de Economy. Isso. Ao invés de gastar dinheiro... E as commodities bombando. Quer Isso, dizer, o cara mas tudo encaixado. Esse é o ponto. As commodities bombaram, entrou dinheiro extra. O Lula, ao invés de falar, não, vamos desenvolver o país aqui, enriquecer a pegar essa população, grana, ele direcionou tudo para os amigos deles, que eram o pessoal do varejo e dos serviços, e aí Magalu, Pernambucanas, etc. Esses caras todos cresceram. Não tinha essas lojas de varejo, de multissetor, como é que é o nome? Departamento. Loja de departamento gigantesca no Brasil inteiro, antigamente. Já teve. Tinha, mas é que tantas, mapping cara. era. São Não, todas. Casas Bahia, Pernambucanas Sim, e Magazine Luiza, em todo lugar que Todo você lugar. vai tem uma Sim, enorme, sim. entendeu? Sim, Não era sim, desse sim, jeito. sim. E esses caras cresceram muito. Não, cresceu, você vê pelos números que cresceu mesmo, Exato. objetivamente. Cresceram, assim, absurdamente e cresceram com base no endividamento das pessoas. Porque o que Sim. acontece? A carga tributária é altíssima e tudo comprado parcelado. Porque se não desenvolver a economia, esse cara não tá ganhando mais. Só que aí você dá crédito para ele. É um crédito, inclusive, às vezes emitido ou pelo banco ou pela própria loja, o carnê das Casas Bahia. Sim. Que o cara compra uma TV, ele paga 3. Ele paga a dele, paga uma no crédito e paga outra em imposto pro governo. Então todo mundo ganha. Então é como se fosse Menos o cara que tá pagando. Exato. Não, o Ele cara ganha tem... TV. Ele acha que tá... O cara tá endividado. Ele não ganhou Quer dizer, mais dinheiro, ele comprou um bem de consumo perecível que em poucos anos vai ter Pois que ser é, vai substituído. precisar Quando ele trocar. acabar de pagar, já tá velho. Exato. faz Precisa tempo. trocar.
E esse cara tá com menos dinheiro do que quando ele começou. Só que com uma sensação de que ele ficou mais rico porque ele tem mais coisas. Ele chegou na casa dele, cara, eu lembro, eu tenho tio. Cara, meu tio, cara, financiou lá uma casinha no bairro periférico, lá a casinha até bonitinha, arrumada, tudo com quintal e tal. Cara, ele vivia comprando quinquilharia, TV de tela plana, na época era uma coisa, né? TV de tela plana, não sei o que, aquele negócio, aquele monte de coisa. Eu fui olhar pra aquilo e pô, eu sei qual é o trabalho do meu tio, tá ligado? Eu sei que ele não ganha tanto dinheiro assim e tá comprando esse monte de coisa. A minha avó, velho. Crediário. Minha avó... Porque a é minha uma coisa avó bem brasileira que eu já passei até por isso, de pensar, não, a parcela eu consigo, não ver que são 50 mil parcelas. Bom, essa parcela já... também isso passa por uma certa educação, que a gente até tira sarro às vezes, mas realmente a gente não tem nenhuma educação financeira. Essa coisa de pensar, não, vou pagar 3 TVs. Não, eu espero um pouquinho, fico com essa TV velha, cara, e em um ano eu pago uma é que não é só a gente. O pessoal fala que é o Brasil. Economiza. Mas velho, os americanos não tem... Esse negócio que a gente vê em filme, da hipoteca da casa, né? Isso, graças a Deus, não existe no Brasil. Só que assim, a maior parte das famílias americanas estava endividada. Bom, a bolha da hipoteca foi por causa disso lá. Isso aconteceu justamente porque houve um esquema de achatamento da classe média similar que aconteceu nos Estados Unidos com o plano do Kissinger. Só que, como lá tem mais dinheiro, o fudido lá vive muito melhor que o aqui. Né? Então, assim, é uma situação que é complicadíssima. E aí a saída que dão, que ou seja, o banqueiro ganhou tudo nesse período todo. O cara que tem a loja de departamento, amigo do governo, ganhou nesse período todo. O governo metendo a mão e pegando... ganhou nesse período todo. A população se ferrou. Aí, por um outro lado, você tem o quê? Você tem o liberal, que inclusive... Um dos sujeitos aí que estava no governo Bolsonaro, que está nesse escândalo do INSS, estava no núcleo liberal do governo e foi indicado por um ex-secretário da Dilma, que estava no núcleo liberal, lá do Paulo Guedes, aquela turma. Aí você tem o liberal que diz, não, o problema do Brasil é o quê? É corrupção e Estado grande. Aí o cara começa a fazer programa de privatização e vende as empresas para os amigos. Né? Então você vê, por exemplo, ou faz a parceria público-privada, porque vai ser mais eficiente. Aí você vê aqui, ó, a Enel é uma parceria público-privada aí. E olha que beleza. E olha que beleza que tá dando, né? A energia cara e não funciona. Né? Porque só uma coisa da Enel, porque tudo bem, você está falando de energia para uma megalópole, né? São Paulo é uma... problemas acontecem, poderiam acontecer. Acontece que, no caso da Enel, tinham... coisas que foram prometidas, como é que é? Metas, por exemplo, de colocar fiação para baixo da terra, coisas que simplesmente não foram cumpridas. Então não vem com essa de dizer assim, não, mas a privatização é mais eficiente. Tá bom, você privatizou com uma condição. Não cumpriu a condição, tá aí, vai tomar uma multa no máximo, se tomar, entendeu? Então não vem... porque no coisa dos banqueiros vem um cara falar, então você quer estatizar tudo? Não, retardado. Então, eu quero que cada vez você olhe para uma coisa... Teco, né? Um é a favor, outro é contra. E olha, isso aqui é melhor a gente fazer assim, isso aqui é melhor a gente fazer assado. Privatização. Ainda ressaltando que a Enel é monopólio, quer dizer, tem uma empresa distribuindo energia para Estado, cidade. E a questão é que assim, você precisa, em alguns casos sim, você tem que privatizar, em outros casos não. E eu não quero um Estado gigante porque o Estado é ruim. Só que não adianta, se os agentes do Estado ou os agentes privados forem filhas da mãe e não estão nem aí para você, tanto faz se for estatal ou se for privado. Essa é a questão. E aí que tá o ponto. Esse pessoal liberal coloca o poder normalmente na mão, e não precisava ser assim. Coloca o poder na mão, não do sujeito que é o empreendedor, que quer produzir e que quer gerar riqueza, de fato, né? Que é aquela coisa da teoria econômica leibniziana lá, que a geração de riqueza vem justamente da capacidade criativa do ser humano. Né? É o ser humano como um agente transformador da natureza. E não quer dizer que não existam humanos, porque é outro erro da gente estava conversando até aqui antes. Não vai existir ninguém que pense assim no bem bem comum. Claro que essa coisa esse cinismo que é bem liberal e materialista de falar, não, o ser humano é uma merda mesmo e nunca vai. Não, o liberal não é nem isso. O liberal o ser humano reage a incentivos. O ser humano ele age baseado em preferências subjetivas. Pelo menos essa é a questão austríaca. Daí eles derivam a teoria do valor subjetivo. Tem até várias coisas legais que eu concordo, mas enfim. Mas o ponto todo é que esse pessoal
para além da teoria, que em alguns casos funciona Sim, e que tem bastante mérito, não que eu seja especialista, enfim, mas eles costumam, na prática, não colocar o poder na mão dessas pessoas. No meio do esquema das privatizações, esse tipo de loucura, colocar mais poder nas mãos do sistema financeiro. Capital especulativo. E o sistema financeiro não produz. E se produzir não for a melhor alternativa, ele não costuma produzir. Sim. Então ele A costuma melhor fazer- alternativa para ter o lucro, o maximizar Exato. o lucro, não a melhor alternativa para a vida. Não né? só maximizar o lucro e diminuir o risco. Né? Sim. Então, eles ficam nesses esquemas de dar nó em pingo d'água, né, e fazer essas macumbas financeiras aí, ora comprando reserva natural e vendendo para lá. É coisa de transmissão do capital e endividamento, e acaba que, olha, a população sofre do mesmo jeito. Então, assim, é uma situação ruim, fora as questões que essas últimas operações anticorrupção, novamente, teve muitos méritos, teve bandido que foi preso, teve dinheiro que foi devolvido, mas também teve depredação de empresas brasileiras que não se recuperaram, e assim, quando você vai ver lá, o juiz que julgou o negócio, que era o juiz Tem estrela, interesses. exato, aí o cara vai lá e ele trabalha justamente depois recebendo um salário milionário, prestando uma consultoria para a empresa que vai fazer a recuperação judicial da empresa brasileira que foi destruída. Então, assim, Muito estranho. é cheio de esquema bizarro. O negócio é que, acho que o que é difícil de entender quando o cara tá nessa briga liberalismo, comunismo, não sei o quê, quando ele assiste o conteúdo que a gente faz aqui, é que parece que a gente tá, ora sendo estatizante, ora sendo liberalizante. Mas o negócio é que não é esse o ponto. O ponto é olhar para as necessidades do povo, olhar para as necessidades da sua comunidade, olhar para o que precisa ser feito para que a vida das pessoas melhore e agir segundo a isso. E não é isso que nenhum dos dois lados está fazendo. Esse é o problema. O problema não é com a teoria liberal per se, por mais que dê para discutir a teoria liberal, não é com a teoria estatizante comunista, por mais que seja problemática e etc, e seja inadmissível também em diversos aspectos. O problema é que quem está operando esse negócio é desgraçado. E ele só está se importando consigo, com os seus próprios projetos. É buscar algo para além dos interesses pessoais, que é o grande problema do mundo hoje, né? É o individualismo, a atomização de tudo. Individualismo e coletivismo também. E né? coletivismo, exatamente. É curioso, é tão difícil, né? Porque muitas coisas são os opostos que a gente... Por Então, isso que é o que você falou, é difícil a gente... o cara vai olhar, o liberal vai olhar pra gente, esses caras são comunistas. O comunista vai olhar pra gente, esses caras são liberais. O que E tem a gente, na acontecido. verdade, só tá tentando entender o mundo e tentando ver quais caminhos a gente pode seguir. Claro que a gente não tem uma resposta para isso, mas pelo menos a estrela, né? Você segue a estrela do norte ali e vai. Sim. Mas sempre olhando também para o que está acontecendo ao redor, não só olhando para a estrela, né? Porque o grande problema é que muita gente só olha para a estrela E vai esquece o pisando nas caminho, pessoas. esquece o caminho. Mas Né? isso Essa ideia de você olhar tudo teoricamente, de maneira Sim, teórica, de maneira... Assim, a Não, vida mas eu real, digo direção. ela A acontece... gente busca direção, não solução. Sim, mas sabe o que eu acho que isso no fundo é um problema de cosmovisão, porque o homem moderno, cientificista, ele tem dificuldade com a atenção. Ele tem que achar tensão, né? Com a tensão, isso. Ele tem que achar um modelo que resolve a tensão e acabou. Assim, esse modelo, essa resposta, vou aplicar o modelo aqui e reduz o mundo ao método, né? Tenta encaixar o mundo no método. E a cosmovisão tradicional não é assim. E o cristianismo não é assim. Não. Tanto é que o símbolo maior do cristianismo é Deus pregado numa cruz. E a cruz, ela é justamente um símbolo de harmonização, não é distinção da tensão. É da harmonização das tensões e das polaridades. Então, ao mesmo tempo que é o eixo horizontal e o vertical harmonizados, porque, cara, Deus se encarna. É a coisa mais alta vindo à realidade horizontal. Então, você tem uma harmonização no centro entre o eixo mais alto e o mais baixo, entre o horizontal e o vertical. E é uma harmonização também das polaridades do eixo horizontal. Aí você tem a esquerda e a direita, você tem a entropia e a criação, você tem o coletivismo e o individualismo. E não é Isso é um nenhum nem inferno. outro. Né? Não é nenhum nem outro. É uma... O Chesterton fala isso Exato. de um jeito É, sensacional, que ele fala o cristão, ele não vê o mundo que nem o
o budista que ele quer fugir do mundo, não sei o que, de olho fechado. Sim. Tá sempre de olho aberto para a vida. E ele fala do Porque as simbolismo, imagens né? dos santos estão sempre de olhos abertos. Ele fala também do simbolismo. Deveria, né? Isso tudo é voltando à realidade diferente. Sim, A sim. realidade do cristão também. O cristão, a gente fala, mas assim, tá cheio. O IBGE tá aí para mostrar sim, isso, né? Não, o que tem de cristão que não segue isso. Mas não a olha gente pra tá esse- falando pra também esse caminho, do cristão né? ideal que nenhum de nós é. Não, O mas- único- Não, ele não tá nem O falando do único- cristão ideal, tá falando do Cristo. Sim, Exato, cristão. A única coisa que você tem que colocar na cabeça é o seguinte: você é um merda. Esse é o ponto, né? Você é um merda e Cristo mandou amar todos os merda. Inclusive, ainda bem, porque senão você não seria amado. Exatamente. Tipo assim, seus amem uns aos outros. Pronto. Tem alguns que é muito mais difícil de amar do que outros, mas E assim. são esses que você tem que E esse focar. é o pior. ponto. Então, assim, isso é uma questão, cara, que você tem que olhar. Só que assim, você tem que olhar para a realidade. E esse é o ponto que eu acho que foge um pouco as discussões, assim, por um campo muito hipotético. A vida real, cara, você pega a história de qualquer um de nós, você vai ver um monte de gente que todas as questões que nós estamos discutindo aqui, o cara passa muito longe deles. Eles não estão nem aí para esse tipo de coisa. Como é que isso vai, como é que esse caldo, por isso que eu falo que a gente ainda não entrou em confusão social, porque o brasileiro tem uma tendência assim, cara, quando tu tá na ele parece que esquece de tudo e mergulha dentro de si mesmo. Fica meio ensimesmado. Aí ele vai pros... E às vezes, quando eu digo os prazeres, não são os prazeres baixos, é o prazer do cara ficar no boteco. Sim, sim. Entendeu? O boteco é um prazer transcendental. Para quem, Sim, muitas como vezes. você sabe o que eu tô falando, é a forma do cara falar, bicho, eu não tô nem aí, não quero saber. Deixa Foge eu pouco curtir da- aqui um pouquinho, tomar um Que eu não negócio. sei, né? É uma fuga, é uma fuga. É uma fuga ao mesmo tempo. Eu não sei o quanto isso não é bom. Eu Não, não sei se eu gosto dessa ideia de convulsão Eu social. também. Eu acho que a gente tem algumas eu não maneiras. sei se, às vezes... Historicamente, nós demos vários jeitos, né? É a questão do É o lado jeitinho bom do jeitinho, lado né? bom, de jeitos de, cara, escapar de que a gente precisa entrar em guerra, que a gente precisa se matar, que eu acho que também não é o propósito, né? Embora tenha esse projeto de gente querendo f*** o mundo. Não, eu A acho que nossa essas ideia tensões, é. essa cara de pau que você falou, eu acho que é proposital pra causar. Eu acho que a esquerda Sim, eu acho tem que esse tem. sonho de causar pra Então, falar, então, bom, então, vamos então eu agora tenho- a gente precisa entrar eu vou- com os milicos da esquerda pra tomar conta. Não aí. gosto de fazer o papel moderador, mas eu não diria que é a esquerda em si. Porque assim, tem muita gente na esquerda que não Que quer. não tá querendo isso aí. Que não quer isso aí, entendeu? Mas tem um grupo que eu acho que entra liberal, entra esquerdista, caos. É a turma woke, sobretudo essa turma de elite que lucra com tudo que está acontecendo. Mas quem está no meio, né, tá querendo, precisamos conversar, precisamos se entender, senão isso aqui vai descambar. E acaba, Sérgio, porque desde que eu me entendo por gente, eu ouço que o Brasil acabou. Entendeu? Porque é um negócio muito que é um país do cansativo, futuro ao mesmo que é um tempo. país do futuro. Acabou, mas é E é do um país do futuro. futuro. Essas contradições. Futuro do do Brasil. pretérito. A única O coisa Brasil é que uma fênix que nunca A renasce, única né? coisa que eu acho que Mas o acabou futuro do realmente Petro- no Brasil é a Academia Brasileira de Letras. Ah, não, isso Aí eu chegando acho que é um Miriam sinal Leitão. de isso chegando. fim. O Oscar do cinema pornô, quer dizer, o Hall da Fama do cinema pornô, obedece a critérios muito mais rígidos Muito da mais. Academia Da Brasileira. Academia Muito mais. Brasileira de Letras, sem dúvida. Bom, a Miriam provavelmente não. Bom, não vou falar isso. Mas essa... Ela não entraria no... Mas a resolução desses problemas é uma coisa difícil de fazer, mas que no fundo é simples. Porque, veja, Difícil, mas... a gente fica falando dessas questões teóricas, mas tem uma coisa no cristianismo que é muito particular. Né? Cristo, quando ele está lá à noite, foi um dos evangelhos aí recentes, ele vai à noite conversar com Nicodemos. Nicodemos não era qualquer fariseu, não era qualquer mestre da lei. Podemos acabar depois da homilia? Ele ia, não sei, tanto faz. eu- Pega um papel higiênico, alguém pra mim, por favor. Sim. Olha só, aconteceu um milagre aqui, né? Apareceu um papel higiênico na minha mão. Você é mágico, né? Não, o negócio aqui, não sei de onde é que veio. Então vai. Não, mas é o seguinte, Nicodemos vai lá falar com Cristo. Nicodemos não era qualquer bosta, não. Não era mesmo. Você que tá dizendo. Ele não era um cara fariseu ali qualquer. Não, ele era um dos mestres da lei, mas que tinha autoridade no Sinédrio, ele ensinava as pessoas e tal, era um mestre de fato. E aí Jesus vai falar com ele à noite, e ele fala lá, não, aquele tem que renascer do espírito, não sei o quê. E quando ele fala, nascer do espírito, eu vou voltar pro útero da minha mãe e sair de novo? Que onda é essa, né? Aí Jesus ele fala uma coisa muito curiosa, ele fala, olha, você ensina no Sinédrio e não sabe dessas coisas? Se você não acredita, não está entendendo quando eu falo das coisas da terra, imagina quando eu te falo das do céu.
Então Jesus está falando de renascer do Espírito como uma coisa da terra. Coisas da terra, numa linguagem antiga, são coisas das ciências naturais. E se você olhar para o mundo antigo, você tem essa coisa da dedicação da vida ao Espírito. Você tem as religiões de mistérios antigas, você tem o pessoal que estudava as ciências tradicionais, os próprios filósofos mesmo. O cara vivia a vida do Espírito. É uma vida ascética dedicada ao amor e à busca da verdade. Esse termo, né, que não é busca da sabedoria, é amor à sabedoria. Porque o sábio, ele... Filosofia. Isso, exato. Então é uma busca é um amor que busca, que sai de si e busca essa coisa mais alta. Então, olha, Jesus está falando de renascer do Espírito como uma coisa da terra. Isso é possível de fazer, ponto. Mas por que eu entrei nessa? É o que todos queremos saber. É porque, olha, é o seguinte, o cristianismo tem uma coisa muito particular. Ele fala de que, olha, evidentemente, se ele perguntou isso para o mestre da lei, é porque conhecer, renascer para o Espírito, mesmo que segundo a natureza, e conhecer essas coisas, e a teoria, e filosofar, etc., ajuda em alguma medida a conhecer as coisas do céu. Senão Cristo não falaria, olha, se nem isso aqui você está entendendo, como é que você vai entender aquilo? Porque a vocação de Nicodemos era uma vocação intelectual, etc, etc. Mas agora, quando Cristo foi escolher os discípulos dele, ele não foi no Sinédrio e fez um Enem, e escolheu quem tirava a maior nota. É verdade. Ele foi lá, o pescador, o cobrador de até meio imposto. burrão, assim, né? Não, São Mateus provavelmente era esperto, era bom com números. Exato, Então ele foi pegando essa galera aí. E esses foram grandes cristãos pro catolicismo, grandes santos. Sim. Né? Porque eles conseguiram aprender. E aí é que está a distinção do cristianismo para as outras religiões, que é o seguinte... As outras religiões, você pega o hinduísmo, tem aquela coisa metafísica refinadíssima, complexa, não sei o quê. Inclusive, o esquema de como funciona a sese está muito bem dado lá, é até impressionante. Mas o cristianismo, ele tem isso. Ele não despreza a sabedoria, ele não despreza o estudo. Tanto é que nós tivemos alguns dos doutores. Sim. Exato. Mas ele fala, olha, você não precisa disso. Por quê? Porque você não está perscrutando a realidade, tentando encontrar os princípios ocultos para aprender e ascender. Não. Aquele que estava oculto desceu à terra e se revelou. E ele agiu na terra. Ele disse como é que se faz as coisas e ele fez. É só você imitar. Você imita, você recebe o batismo, etc, não sei o quê. Você recebe o sacramento, se você for católico, e você imita. E aquilo se torna carne em você. Quando a Virgem Maria concebe o verbo pelo Espírito Santo, o verbo se faz carne na carne dela. São Paulo fala, não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Então, é uma coisa de você encarnar e viver aquilo. Você não precisa nem entender direito. Então, você pede ajuda para Deus e fala, eu quero viver esse negócio, e se esforça para viver. Muito bem, Lucas. Eu gosto muito que você fala essas coisas, eu vou te interromper um pouco, porque é o seguinte, isso não é melhor um padre falar? A gente não tem nem que estar falando da questão mais real. Desculpa, eu sei, eu acho bonito o que você fala, mas eu estou falando de uma maneira mais... Então, porque isso é uma questão do padre. O padre fala essas homilias. A gente podia estar falando de outras coisas nesse momento, não? A gente já falou das outras coisas, esse é o ponto. Beleza, desculpa. Mas você ia... Mas aonde você vai concluir? Você vai chegar. O ponto é o seguinte, para que o sujeito que está lá na periferia, todo ferrado e etc., esse cara não vai escutar o padre. Esse cara, quando o padre abrir a boca, ele vai sair correndo. A gente acho que também não. O cara que tá lá no funk, etc. Mas aí tem o cara que é vizinho dele. O cara que é vizinho dele, ele não tem que ir na igreja. Ele tem que viver o negócio. E a partir do momento que o cara começa a viver o negócio... O exemplo é que vai ser Sim, o bom exemplo... E não é só o exemplo de, eu tenho uma vida mais ordenada. Eu tenho uma vida mais ordenada, eu sou bom com o outro que tá na merda. Porque é uma coisa que é muito comum na direita, essa afetação maldita... de, olha só, eu sou sábio, eu conheço as coisas e não sei o quê, e olha os outros de cima para baixo. E, cara, você não vê essa pessoa se envolvendo nas coisas da própria comunidade dela, sabe? É o cara que ele vai pra paróquia, ele sai correndo mesmo depois de comungar e etc, não conversa com ninguém, Então, é uma pessoa que, olha, tá bom, ela pode até ter recebido algum fruto em questão de conhecimento, etc, Deus a abençoou com o intelecto, Aí ela vai lá, faz um negócio na internet porque vai dar dinheiro, né? Chama o Pix Patriota e etc. Mas na vida prática, essa pessoa não tá. Essa pessoa não tá conversando com as pessoas na rua, não tá parando para falar com
com o sujeito da paróquia, não tá indo numa paróquia diferente, que tá fora da bolha dele pra conversar com as pessoas e ver o que tá acontecendo de fato, não tá conversando com o mendigo, com o homem que vende bala, com o Uber, que seja. Então, assim, enquanto... Olha, se Deus desceu dos céus pra mostrar pra gente como é que faz, e você acha que aprendeu como é que faz, você tem que descer do Olimpo, que você imagina em que você está, e ir até as pessoas de fato. O Olimpo da direita. Porque é assim que a coisa se resolve, cara. Não é. Mas isso serve pra paróquia, serve pro boteco, serve pra qualquer lugar. Você é o Mas exemplo. esse é o Não ponto. não é porque você acredita em Deus que você é bom. Você ajuda Deus sendo bom, né? Aí a pessoa olha e fala, pô, esse cara acredita em Deus, é um cara bacana. Não é um cara chato, não é um cara que fica tentando me forçar as coisas, não é um cara que fica pregando nas minhas costas. Não tô falando de você, desculpa. Mas assim, tem gente que fica lá no bar, cara, desculpa, eu só quero tomar uma cerveja, quero bater um papo com os amigos, não quero ficar ouvindo sermão, não quero ficar ouvindo... É assim, Sabe você uma tem que coisa- saber integrar as pessoas dentro de todos Dentro os da vida ambientes real, que você tá, pra vida real, pro mundo real, entendeu? Mas sabe uma coisa que eu acho que converte muito, falando nisso? Eu não acho nem que é discurso, e nem só o exemplo de, olha, nossa, como a vida deu certo. É tipo assim, eu vou dar um exemplo prático que eu já vi. O cara passou numa... É o contrário, o cara passou numa cagada, numa merda, a vida dele deu uma... E o cara tá lá sereno de alguma forma, com alguma coisa sobrenatural que o cara nem sabe o que é. Eu tava comentando isso ontem com a minha esposa. Falei, pô, essa crise renal que eu tive, no dia seguinte eu tava agradecendo pela vida, como eu tô feliz, não sei o quê. Há 5 anos eu tava xingando a minha miséria humana, como é que poderia, por que eu mereço um negócio desse? Eu que sou tão legal, que sou uma pessoa tão... Esse é o ponto, Entendeu? A diferença, na verdade, é de clique de visão de mundo, de cosmovisão. Então, não é que o cara vai falar, nossa, como ele tem uma família organizadinha. Ao contrário, aquele cara tá querendo ir pra putaria, não vai ser isso que vai chamar atenção. Mas vai falar assim, cara, pô, esse cara aí com essa vida de que todo mundo tem, porque a vida E o cara leva a vida Ele fala, como é que o boa. cara tá sempre de bom humor? Como é que o cara tá... Não tá... Entendeu? Como é que o cara tá... Porque essa coisa da alegria também, esses carinha de... os cristãos que ficam apontando o dedo assim, eles esquecem. A oração que... Acho que foi você que mandou num dos grupos lá, que até o Francisco, o Papa Francisco, que não foi ele que fez, mas ele dizia que rezava todo dia. Que era, pô, me dá vontade de sorrir, me dá o bom humor para rir das desgraças da vida. Porque é isso, cara. Se a gente não tiver essa coisa, é aí que eu acho que vai pegar. Não é é o que você falou, é na mesa de boteco o cara fala, pô, tô na mesa... Qualquer lugar, é isso. Você tem lá, você vai no jantar de família, tá lá o cara reclamando, tá lá não sei o quê. E aí tem o outro que, pô, chegou na igreja e acha que, cara, não, mas sabe por que você é assim? também chato pra cacete. Se você é assim, você não acredita. Porque Deus é isso. Cara, não interessa, não é isso que eu quero ouvir, entendeu? A vida real, o mundo real se dá pelo exemplo, né? Você falou de Cristo. Cristo é um exemplo. Não adianta você ficar pregando sobre Cristo. Sim, não, Cristo é um exemplo. Olha para aquilo. O principal, e olhar para ele é o seguinte, é simplesmente, eu acho, pelo menos é um mantra que eu carrego. Eu sei que eu sou um merda e Cristo ama todos esses então assim, ele não ama a mim, ele ama o filho que eu odeio. Ele ama o isso, entendeu? Então assim, bota o cara isso, que roubou os velhinhos. tenta fazer isso como um mantra todo dia, fala, cara, eu sou um merda, eu não sou um merda. Tudo que eu tenho aqui é uma graça, tipo, pô, valeu. Já valeu, entendeu? Já valeu, se me tirar daqui hoje, já valeu. Eu não sei se eu cumpri o que ele queria. Provavelmente não. Eu tô fazendo só merda. Mas entendeu? Pelo menos assim, é isso. Você olhar pra cima. Você deu o seu exemplo, que eu acho que é do... Porra, eu te conheci, você, meu... Era ranzinza né? Nunca vi. Hoje, cara... É sério, tipo, meu, às vezes ele fica bravo quando a gente reclama. Então, cara, isso é importante, é fundamental, cara, se olhar nesse sentido pra vida, entendeu? E, porra, o resto a gente tem que falar. Cara, no fundo, e tem que xingar. No fundo, o cara que tá lá fazendo a cagada dele lá, o liberal, o banqueiro, o político que tá roubando velhinho, ele tá fazendo justamente porque ele não pensa assim. Ele tá pensando em si, e tá se mesmando, e chega. Então ele tá
cagando pra dar bom exemplo. Ele quer comprar um iate. Ele quer comprar um sítio Atibaia. E eu também quero. eu tô falando assim, não acharia ruim ter um iate. Não, então, mas só o que eu não vou problema é viver pior, esse não é o pior, que tem gente assim dentro da igreja. Sim. Assim, o cara que tá ganhando dinheiro e ele fica em si mesmo. Então ele posta foto todo dia nesses show de igreja. Tem umas igrejas que tem dar show, né? Não é só mais igreja, né? E o cara tá lá postando, olha, acredito em Deus, acredito em Deus. E na vida real o cara só tá da vida dos outros. Eu já Entendeu? vi Não é um bom amigo, não é um bom namorado. Ou seja, não, cara, faz aí a sua missa parte. de Porra, sétimo bicho, dia. baixa Já vi um missa pouco de sétimo bola, dia, baixa um que, pouco a que a bola. família foi subir no altar para falar uma palavra sobre o falecido e começou a falar da herança do IPO, que o tio deu golpe. Eu lembro, você me contou. Que Acho isso? que não é o foro, Não é o lugar adequado. Então, é isso, porra. Que história é essa, velho? Eu quase saí de lá correndo, mas enfim. Na Então, instância alta é assim, É. pensa que você é um merda e que Deus ama todos os merdas. Quando você diminui, você fala assim, cara, tem lugares em que não são, você não são pode, propícios. não são tem lugares que não são propícios, pronto. 90% Então vai. do Brasil melhora só se o cara Eu botar acho que isso na a gente cabeça. encerrou. Você Chega. tem mais alguma coisa? A gente volta pro INSS só pra garantir. Não, mas isso foi sobre INSS. Foi. Estamos no no fim das velhinhos, contas- rezem. E Não. jovens também. E jovens também. E assim, não é pra deixar de fazer o que tem que fazer. O trabalho tem que ser feito também, né? Tipo, Não, tem que não, apontar. então esquece, Não, mas- dorme e fica Não, rezando. mas o ponto todo é esse, é que faz. o cristianismo não é isso. O cristianismo é fazer essas É coisas fazer, no é. dia a dia. Exatamente. É isso É que é dar bom. uns tapas também, viu? Não é só levar. Exato. Depender do caso. Dito isso, muito obrigado por nos acompanhar neste domingo. Não, e outra coisa que nenhum desses caras aí que estão roubando o INSS faz, nenhum deles se inscreve aqui no canal, por isso que eles estão... Exatamente. Então inscreva-se no canal. Não seguem os nossos deixe de exemplos. Inscreva-se no nosso canal e deixe de ser o Acho que tinha que ser o nosso slogan. Inscreva-se no nosso canal, torne-se mais humilde e faça novos amigos. Isso. Ele deixou mais palavras. Não. Deixe de ser muito mais punch. Assista a nossa programação. O nosso editor vai reclamar dos palavrões. E muito obrigado. Um abraço, editor. Pô, foi mal, Até a editor. A próxima. gente Até o É teu próximo trabalho aí, se vira. programa aqui, entendeu? Tá vendo? Assim que você é caridoso, se vira. Se vira, Abraço. meu irmão. Se vira, Tá bom? irmão.